Olá, amigos. Está começando mais um TVL Esporte aqui pela TV Legislativa. No programa de hoje, convidei o presidente do Clube Atlético Metropolitano, Saulo Reitz. Convidei também o Isaac Pereira, que é o técnico da base, porque os meninos do Metropolitano estão na decisão do Sub-20 do Campeonato Municipal da LBF, na decisão do Estadual Juvenil do Sub-17 e também na fase semifinal Sub-15. Belo trabalho do Isaac, toda a equipe da base do Clube Atlético Metropolitano. E o presidente Saulo, para destacar porque estamos prestes à estreia do clube no campeonato estadual da Série B. Estreia essa que deveria ter acontecido no final de semana, em virtude daquela greve recente dos caminhoneiros. A federação, a pedido da Polícia Militar, adiou a rodada de abertura. De qualquer maneira, só ganhou-se um pouco mais de tempo de preparação para a estreia lá com o Operário fora de casa. Saulo, prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, Minosso, obrigado à TVL, né, pelo espaço. Foi uma situação complicada, atípica, né? Para nós, a gente considera que foi prejudicial, porque a gente estava pronto para fazer o jogo, toda a logística, a documentação, o clube já focado na semana toda programada para o jogo, mas vamos reprogramar tudo para estrear domingo lá em Itaiópolis com sucesso contra o Operário. Por que Itaiópolis se Operário é de Mafra? Essa situação é porque Itaiópolis está dando um apoio grande lá para o clube e acaba que vai executar os jogos lá, né? Essa é a informação que a gente tem. Pois é, o Isaac inclusive já esteve lá com a base. Primeiro, um prazer tê-lo aqui de novo no programa. Prazer nosso, estava falando do Clube Atlético Metropolitano, falando ao torcedor do Metropolitano. É um grande prazer estar aqui com você. Pois é, você foi lá com a base. Como é que é o campo lá, o estádio em Itaiópolis, que o presidente acaba de dizer aí que a prefeitura está apoiando o Operário, que vai deixar de jogar no estádio Pedra Amarela para jogar na cidade vizinha? Isso, o estádio 16 de abril, se não estou enganado. É um estádio mais acanhado, mas na época nós fomos lá, o gramado estava bem atípico mesmo. E onde que a equipe deles cresce bastante, jogaram ano passado a Série B lá no campo lá em Itaiópolis, foi a sede deles lá do Operário. Mas eu tenho certeza que vai ser um jogo bem duro lá, um jogo complicado, né? O time deles, o Edmar lá que comanda, geralmente a equipe é bem aguerrida, né? Então a gente espera um jogo bem complicado lá na estreia. Pois é, já tem aquela ansiedade da estreia, que é natural de qualquer começo de competição, mas é um campeonato regionalizado, um campeonato que mostra ser equilibrado, né? Porque são muitas equipes com tradição, como é o caso do Marcílio Dias, o Barroso, que é exemplo do Metropolitano, foi rebaixado, Guarani, que sempre é um time difícil, na segundona, o próprio Juventus de Jaraguá do Sul, o Blumenau, que é um time aqui da cidade também, que vai causar uma certa motivação também, tem esse lado, por ser o rival da cidade. Com certeza, Minosso, a gente tem uma preocupação grande e nos programamos para isso, né? Porque realmente é um campeonato bem duro, um campeonato difícil. A gente precisa respeitar todos os adversários, né? E bem planejado para os jogos, para não ter surpresa, né? Acreditamos que fizemos um trabalho muito bom já, desde fevereiro praticamente estamos trabalhando com o profissional, né? Com a vinda do Casca de coordenador e com o Robson na preparação física. Então, a gente procurou dar toda a condição à equipe profissional do clube para fazer um grande campeonato. Mas certamente, na nossa cabeça também vai ser um campeonato bem difícil. Pois é, o Casca, que é também o técnico da equipe principal, alguns jogadores conhecidos da torcida, como o Elton, por exemplo, está de volta ao clube. Sim, a gente, como a regra é sub-23, a gente poderia trazer na súmula 5 atletas, né, acima dos 23 anos. E ainda acabamos incorporando mais alguns, mas são todos atletas já conhecidos da cidade, conhecidos do futebol e também atletas de nome importantes para o clube, né? Isaac, você trabalhou o grupo na Série D do ano passado. É que vai começar a Série B do Catarinense, a gente começa a confundir as letrinhas aqui. Mas você esteve no Brasileiro da Série D com o Metropolitano. Daquele grupo lá, quantos são os remanescentes e quem são? Tá remanescente ali o Elton, né? Que retornou agora ao Metropolitano. O Igor, goleiro. O Rodolfo, lateral esquerdo. O João Paulo, atacante. E daí os meninos que compõem o grupo ali, o Natan, o Riba, que estava naquele grupo também, né? Que estava no grupo, mas não, chegaram a atuar. O Henrique também retornou agora essa semana. Então, bastantes atletas. E desse grupo sub-20 aí que está no municipal da LBF, quanto já o Casca pode aproveitar no estadual?
Na verdade, Ou pelo menos são promessas alguns aí. Esse campeonato da LBF, a gente começou em fevereiro o trabalho. O objetivo é colocar os meninos no grupo profissional. Então, hoje nós iniciamos com 35 atletas nesse grupo da LBF. Hoje estamos iniciando aí com 16, 17 atletas. Então, hoje já tem 14 atletas que subiram para a equipe profissional. E quem é a promessa aí? Cara, tem bastante, né? Citar nome é difícil, né? Mas aqueles que alguns atletas já vêm há tempo aí no grupo se apresentando bem, como o João Paulo, é um grande atleta que já provou na Série D que tem condições, né, cara? Então, o próprio Persum, o zagueiro, uma grande promessa aqui da cidade, que o menino já está ali no Metropolitano desde os 14, 15 anos. Então, são atletas prontos para estar jogando. Pois é, tem alguns que foram negociados, saíram do clube. Saulo, novidades desse grupo que o Casca está trabalhando aí? Quais foram os contratados para o campeonato aí? O destaque, pelo menos, que é a promessa que o torcedor aguarda com expectativa. Bom, nós temos um grupo, né, que a gente acha muito coeso para o campeonato. Esse grupo foi planejado. A gente não gosta de citar nomes porque nós temos um grupo. Então o nome do grupo já fala. Mas a pedida era um meia, que a gente trouxe o Diego Palhinha, né? Achamos um jogador referência também aí no mercado, mas faz parte do grupo. Acho que o campeonato vai ser ganho no conjunto, né? Não vai ser ganho por um atleta ou dois. Até pelo formato da competição, vai ser uma competição, você que é treinador pode concordar ou subscrever, como se diz na brincadeira, se é o caminho. Eu imagino que vai ser um campeonato aguerrido, mais de força do que de técnica, ou não? Com certeza, e esse foi o objetivo e o foco foi traçado no começo do ano com a diretoria e o próprio coordenador, que é o Egídio, ali, que faz a parte de coordenação, em trazer o Robson Rides, né? Ele fez um trabalho extremamente objetivo dentro da força, né, cara? Para os meninos que estavam na base, automaticamente quando os outros atletas contratados chegavam, iam passando pela parte física com ele. Acredito que a parte física é muito importante nesse campeonato. Você está no grupo da comissão técnica, então tem essa relação, conhece bem esse elenco aí também, né, Isaac? Tá o dia a dia, estou como auxiliar técnico do Casca, né? Trabalhamos o dia a dia ali com os meninos. E posso passar para o torcedor que o grupo é um grupo aguerrido, como o presidente falou, é um grupo, todo mundo abraçou a ideia e vontade, determinação de buscar esse título. Não faz muito tempo o técnico Rodrigo Casca esteve aqui e falava exatamente dessas características da equipe e que vai ser um time com pegada, né? O torcedor gosta de um time pegador. Eu tenho dito, Minosso, que pela primeira vez na história de um clube de Blumenau, nós vamos colocar 14 atletas da categoria de base no time profissional. A regra Sub-23 proporcionou também isso, né? Porque você pode aproveitar melhor os garotos da base. Mas isso para nós, dentro do nosso planejamento de categoria de base, era o que a gente almejava 3 anos atrás. Fornecer atletas, além da formação do cidadão, né, da categoria de base, a gente poder fornecer atletas para a equipe profissional. Então, ano a ano, você vai fornecendo atletas e num período de médio e longo prazo, você tem no mercado muitos jogadores que vão começar a dar um retorno para o clube financeiro. Se o regulamento prevê essa restrição de um grupo limitado até 23 anos, permite também que se tenha jogadores experientes. Nós falamos aqui, por exemplo, do Elton. Isso é fundamental no elenco, né? A experiência mesclada com a juventude, até para dar essa maturidade aos garotos que vão ganhando cancha, experiência e oportunidade no time. Com certeza, importantíssimo. Atletas experientes como o Rafael, como o Elton, o próprio Douglas Silva, né? Atletas rodados que jogaram. O Douglas jogou o campeonato catarinense, foi um dos melhores zagueiros do campeonato. Então isso vai contar muito em algumas situações de jogo, né? Que essas experiências vão somar junto com a velocidade e força dos novos, né? Para a gente conseguir fazer um grande resultado no campeonato. Quem é que é o adversário principal aí do Metropolitano, na tua opinião, presidente? São 2 times que vão subir. É claro que eu imagino que ser campeão é meta do Metropolitano, mais do que isso é voltar para a primeira divisão, né? Nós temos alguns clubes, acho que daí a comissão técnica pode responder melhor. A gente como presidente, como diretor, às vezes não tem muita essa informação dos adversários. Mas tem uma opinião pessoal, né? Mas a nossa opinião de diretoria são 4 clubes praticamente que podem brigar, né? Marcílio Dias, Camboriú, Guarani, o Metropolitano, né, que não podemos deixar de colocar,
eu acho que esses 4 aí vai girar aí a classificação. Barroso, Juventus, não assusta? Não é que não assusta, mas eu acho que nós aqui olhando do nosso ângulo, sem conhecer profundamente as equipes, né? Na nossa memória hoje são os 4 que a gente considera. Eu entendo o teu posicionamento, presidente, e eu acho que a tua leitura é em cima do investimento, da condição financeira. Não certo, é nem da história, da tradição de cada clube. Porque se fosse olhar pelo histórico, né? Tem aí o Blumenau caminhando para um século de vida, o Marcílio Dias, o próprio Barroso. Se bem que o Barroso ficou muito tempo ausente do futebol. Né? Nós temos uma visão de que esse tipo de investimento, esses valores de investimento que são da Série B, até do próprio Campeonato Catarinense, eles às vezes não querem dizer muita coisa no resultado. Você parte de um orçamento de R$100 mil por mês para um de 200 ou de 70, na verdade é tudo equilibrado, não é um valor que você pode dizer que vai fazer um time super campeão, né? É um valor que é um valor interessante, mas se você errar muito nas contratações, você não vai fazer nada também com dinheiro. Isaac, você viu algum jogo treino dos adversários? O que tu conhece, por exemplo, do Operário? Sim, nós assistimos o jogo contra o Atlético Paranaense, que eles fizeram amistoso lá, empataram 1-1 com a equipe da Sub-23 deles. E é um time que vai complicar também, né? Então, assim, complementando o que o presidente colocou aqui, a gente lá na comissão, a gente fez uma escada. Veio do Rodrigo Casca essa determinação. O pior adversário para nós, o mais difícil hoje é o Operário. O próximo adversário vai ser o mais difícil para nós, vamos ter que vencer eles. Então, hoje nós determinamos lá que são 18 finais. Então, são 18 finais que a gente vai ter que jogar. E Campeonato de Segunda Divisão, como você mesmo frisou aqui, é um pouco diferente que o CIA. É um pouco mais pegado, é um pouco mais brigado. E às vezes o time que às vezes não tem investimento, ele vai, fecha o grupo e destaca numa competição dessa. E o próximo, depois do Operário, domingo que vem agora, lá em Itápolis, o Juventus aqui no SESI, no dia 13, 8h30 da noite. Já definiram o preço dos ingressos, presidente? Já definimos, sim. Definimos R$50 as cadeiras, né? E R$25 a arquibancada lateral. Sendo que a meia, só o estudante, né? O idoso paga meia entrada, né? E as crianças abaixo de 10 anos ou de 12 pagam R$10. Pois é, e o próximo depois do Juventus é o Almirante Barroso. Mas aqui na tabela original da federação está para o dia 17, 3 da tarde, o dia que o Brasil estreia na Copa do Mundo com a Suíça. Nós temos mudar essa data aí. Nós temos o pessoal interno do clube analisando essas datas todas e deve ter alteração desse jogo, né? Para domingo, 11 da manhã, provavelmente que a gente está para definir. É uma possibilidade. É uma possibilidade, domingo, 11 da manhã. O Vanderlei Lauretti, do Blumenau, esteve aqui no último programa e disse que vai mandar seus jogos em Blumenau no sábado. Aquela questão do SESI está resolvida, aquele pedido da Polícia Militar. A questão do SESI para o Metropolitano, desde laudos, plano de ação, que a polícia exige um plano de ação, segurança, a situação do portão está aprovada, né, para o campeonato. Então, a nossa situação com o SESI está tranquila. Pois é, ainda sobre o BEC, na tabela, no site, pelo menos nesse momento, para domingo, em casa, contra o Camboriú. Mas como o Lauretti falou aqui, o jogo seria antecipado para o sábado. Também eu não sei oficialmente se o Lauretti ainda é o presidente do Blumenau Esporte Clube. Tem informações desencontradas. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, mais conversa. Vamos falar mais da base, né? Bela campanha dos garotos do Metropolitano. E também vamos destacar a presença brasileira na China com o basquetebol. Até já. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade.
Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta na sequência do TVR Esporte. Hoje o meu entrevistado aqui é o Isaac Pereira, que é auxiliar técnico do Metropolitano, mas é também técnico da base, e o presidente do clube, o Saulo. A camisa, o uniforme já definiram para o campeonato da segunda onda, presidente? O uniforme do time que joga já está pronto, né? E as camisas de venda vão começar agora também a ser complementadas, né? Porque a gente deu prioridade no uniforme de jogo. E como que prevalece o verde e branco? Prevalece o verde praticamente total e o branco com listas verdes, né? Então ficou muito bonito o uniforme, eu já tenho ele, né, comigo. Amanhã na apresentação a gente já leva o uniforme novo e aí as camisas de venda também começam a sair a partir de semana que vem. Exemplo do campeonato, a apresentação do elenco também foi adiada, ficou para esta terça-feira à noite. Que horas? 19h30. Lá na Cerveja Blumenau. Perfeito. A apresentação do elenco, do uniforme, para o torcedor acompanhar isso? Exatamente. A apresentação do elenco para uma confraternização também entre a torcida, entre os patrocinadores, investidores, simpatizantes do clube, né? Eu acho que vai ser um momento importante para nós. Acreditamos que vai muita gente, que todo evento do Metropolitano é sempre repleto de muita gente. Então esperamos que amanhã também tenha bastante público lá. Pois é, nesta terça-feira então. Presidente Isaac, eu vou pedir licença porque eu quero falar um pouquinho aqui do basquete e aproveitando aqui as imagens do basquetebol, porque o técnico João Camargo esteve agora recentemente na China, deve estar a caminho de volta aqui para o Brasil, porque a competição das 4 nações terminou nesse domingo. Ali ele está ao lado do presidente da Liga Chinesa de Basquetebol, né? E evidentemente que durante alguns dias o próprio técnico do Caxias, de outras equipes brasileiras, se juntaram ao Camargo e aí participaram lá na China dessa competição. O título decidido nesse domingo, a participação brasileira, no último jogo da equipe brasileira contra o time lá da China. Então, tivemos várias equipes participando do torneio, é uma experiência internacional, uma competição importante de troca de experiência, enfim. Agora, recentemente, nós tivemos também meninos aqui de Blumenau, atletas de Blumenau que estiveram lá na disputa da marcha atlética. E por falar no basquete, aí está o masculino, né, representantes, repito, da equipe brasileira contra os chineses. A Cuba também foi um dos adversários difíceis do Brasil durante a competição. E as meninas, no final da Liga Feminina de Basquetebol do Veracruz Campinas, venceram o Sampaio e foram campeãs brasileiras naquela competição que o time de Blumenau participou com o basquete feminino. Então, o Veracruz Campinas ganhou o título em cima do Sampaio nesse domingo. E o Camargo, lá da China, gravou um depoimento falando um pouco mais sobre esse torneio das nações. Vamos acompanhar a fala do técnico de basquete, João Camargo. Esses 18 dias na China foram muito proveitosos, uma troca de experiência, de informação, um aprendizado constante, jogos muito difíceis contra a seleção de Cuba, do Egito, equipes de primeira divisão da Liga Chinesa e segunda divisão, e realmente foi muito produtivo. Estamos levando várias informações para multiplicar, para tentar colocar algumas dessas informações em prática lá em Blumenau com as nossas categorias, tanto no adulto como nas categorias de base. E fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, ter tido essa oportunidade, e sempre agradecendo, porque é muito importante para nós o basquetebol, sempre, qualquer modalidade, sempre estar em atividade e se reciclando e buscando informação. Isso nos renova e a nossa ideia, a nossa expectativa é que a gente possa
repercutir isso, colocar isso em prática e fazer o nosso melhor, como eu disse antes, durante essa etapa final agora, estadual, Jogos Abertos, todas as competições que teremos pela frente e já nos preparando para a Liga do ano que vem. Grande abraço. Outro ao Camargo que esteve ou está ainda na China, deve estar voltando ao Brasil, participou desse torneio Quatro Nações, adquirindo um pouco mais de experiência, como ele disse, vai implementar isso aqui no decorrer do trabalho dentro do calendário do basquete de Blumenau. Isaac, 1-0 diante do Atlético Itopava no Sub-20 nesse domingo, que eu acho que tinha garotos lá, Sub-18, Sub-17, já tinha ganho de 4-0. O Guarani, que venceu o jogo do Alvorada 2-0, também tinha ganho o jogo de ida por 4-0. Então, Blumenau e Guarani na final do Municipal da LBF. Metropolitano e Guarani. O time do Guarani, nós fizemos 2 partidas contra eles, empatamos as 2, 1-1 nas 2 partidas na primeira fase. Uma equipe competitiva, então uma equipe que tem ex-jogadores, até o Vinícius, que atuou na Série D ano passado comigo, está jogando para o time do Guarani, então é uma equipe bem competitiva e vai ser uma grande final. Eu vou ter que me policiar agora com Blumenau e Metropolitano e Blumenau, e tudo é Blumenau, falamos do basquete ali, e nessa segunda-feira, 8h15, Blumenau Futsal recebe no Césio Minas pela Liga Nacional, no dia 7 sai para jogar com Joinville, enfim, a gente tem que ficar ligado. Mas, de fato, o Metropolitano então tem esse jogo. Primeiro jogo é lá no Horizonte, já no domingo ou não? Já no domingo, só que o Guarani entrou em contato antes, que eles vão tentando levar para outro campo, né? Um campo onde tem uma estrutura maior para estar realizando essa partida, né? Mas a princípio está marcado para o Horizonte a primeira partida e a segunda no Atlético. Pois é, e você vai para Itaiópolis ou fica em Blumenau? Como é que funciona? No domingo eu vou estar em Itaiópolis, né? Então o Radamés, que é o treinador do Sub-17, vai estar fazendo essa partida, né? Vai comandar esse jogo que vale ao título. Final, porque são 2 jogos. E tem o Sub-17 que será tem no a final sábado, no né, sábado. Almirante Barroso. Isso, lá no campo do Pode Juventus. ser o primeiro título oficial do Metropolitano federado. Sub-17. Na história do Metropolitano, pode ser o primeiro título federado do clube. Um título oficial da federação. Pois é, esse jogo também foi adiado. Ele será lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul, João Marcato, sábado, dia 9, campo neutro. 2h30 da tarde. E um jogo só? Um jogo só, 14h30 da tarde. E olha só, chama atenção, não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, Charlie Deretti. É uma mulher que apita a decisão. Sim, muito boa árbitra. Já apitou jogos nossos, né, Isaac? A gente gosta muito do trabalho dela. É uma árbitra excelente. Então, uma atração à parte na Pulso decisão. firme. Pulso firme. Pulso firme. Excelente. Vem cá, e a tua garotada aí no juvenil tá dizendo que é um título inédito, né? É possível conquistar esse título? É possível. E esse trabalho, como o Saulo frisou, é um trabalho de... Eu estou 2 anos e meio no clube, né? Cheguei em janeiro de 2016. Mas o trabalho já vem sendo realizado antes do que eu cheguei, ali pelo Saulo na diretoria da base e o Egídio como coordenador. E realmente a gente sabia que uma hora ia dar fruto o nosso trabalho, né? Então, esse Sub-17 é o Sub-15 de 2016. Então, esses meninos vêm treinando junto na base desse time desde 2016. Começou com o professor Radamés, no Sub-15, que na época faltou alguns pontos para nós classificar entre os 4 melhores da Série A naquele ano. E mantivemos esse menino ano passado no Sub-17, trabalharam comigo. Esse ano começaram o trabalho comigo ali. E no decorrer ali, com a situação toda do profissional, veio, o Radamés retornou ao clube e temos certeza que vamos buscar o título. E o Sub-15 está na semifinal de outra competição? Sim, o Sub-15, o professor Wallace também, que faz um grande trabalho ali na categoria Sub-15, também está na semifinal, ganhou de 4-0 do Guarani de São Bento, uma ótima equipe de empresários lá de São Bento. E agora tem essa vantagem para o jogo da volta lá em São Bento. Presidente, as atenções, claro, do presidente estão voltadas para a estreia no estadual da Série B, mas não vai deixar de acompanhar, pelo menos, essa decisão aí do Sub-17, né? Não, com certeza. O presidente acompanha quase tudo hoje, né? Até já acompanha. O presidente todos, né? Imita o pastor, né? Quem cuida da ovelha é o pastor, né? Então, a gente procura estar presente, pelo menos alguns minutos, né? Dos jogos, acaba ficando tudo, deixa a família, deixa tudo. Mas, como o Isaac falou, né?
todo o trabalho planejado e focado, ele uma hora ele vai dar resultado. E a gente fez esse planejamento há 3 anos atrás e, graças a Deus, vamos colher o resultado, estamos colhendo, mas não temos dúvida que o Metropolitano, né, tem um futuro muito promissor por causa da continuidade da categoria de base. A gente tem como base os grandes clubes do Brasil que, na época onde investem na base, foi aquela. Lembra do momento do Vasco que promoveu uma série de jogadores da base e conquistou uma série de títulos, assim como o Flamengo, outros clubes, o São Paulo. Lembra da época dos Minutos do São Paulo? Miller, Silas. Só que assim, Minosso. E agora o Grêmio, a todo momento lançando jovens valores aí. O Isaac sabe melhor que eu, né? Que é um trabalho que precisa ser planejado com paciência, né? E toda a estruturação que se tem, toda a logística que tem de uma categoria de base hoje, financeiramente não é fraco a situação também. Precisa do então, apoio. A gente sabe que tem que melhorar sempre, precisamos de melhoras, mas a gente vai fazendo com o tempo, conforme o aporte financeiro, né? Porque não dá para fazer tudo conforme a cabeça da gente. Tem rodada nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro, na verdade já nesta terça-feira com o jogo entre São Paulo e Internacional, na quarta o jogo da Chapecoense com o Vitória, tem o jogo em Brasília na quinta-feira, o Fla-Flu, destaque ainda para Corinthians e Santos no Clássico Paulista, tem Grêmio e Palmeiras, né, em Porto Alegre na quarta-feira, nesta terça-feira pela Série B, Figueirense e Londrina, Criciúma e Paysandu, Sampaio e Avaí. Na Série D, o Brusque, na segunda fase, estreou com vitória contra o Tubarão. Como é o futebol? O Tubarão fez 100% de aproveitamento na fase de classificação e o Brusque ganhou a primeira por 1-0 e joga por empate domingo que vem no sul do estado para seguir adiante na Série D. O Inter de Lages joga na noite desta segunda-feira em casa diante do Uberlândia. E o Joinville, que tropeçou de novo, perdeu para o Luverdense, 2-0 na Série C. Está a caminho da Série D. Quem sabe logo vai encontrar o Metropolitano de novo. Presidente, gostou da vitória do Brasil 2-0 contra a Croácia? Não o placar, mas o desempenho da equipe? Eu gostei. Eu acho que estava meio nível de jogo-treino, né? Não estava para valer, mas o Brasil mostrou que é forte candidato. Eu acho que com a entrada do Neymar, a mobilidade na frente melhora muito, né? Porque você tem que marcar o Neymar, né? Porque se não marcar, e mesmo marcando ainda fez um gol, né? É o diferencial. Eu sou fã do Neymar. Gosto muito dele, joga muito, e acho que o Brasil é um candidatíssimo à conquista do título. Pois é, no domingo que vem, no dia 10, o Brasil joga às 11 da manhã, hora brasileira, em Viena, contra a Áustria. E depois, no dia 17, 3 da tarde, a hora brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Suíça, ainda tem a Sérvia e ainda tem a Costa Rica. Pois é, dá para passar tranquilo nessa primeira fase, né, Isaac? Ser o primeiro do grupo ainda. Tem que ser, né? Não dá para pensar outra coisa. Acho que a gente, como brasileiro, como torcedor e acompanhando o trabalho que o Tite vem realizando ali na seleção, a gente vai em busca do título, né? Porque a lógica é o Brasil dá primeiro no seu grupo e a Alemanha primeira colocada no grupo dela, para não encontrar logo de cara com a atual campeã do mundo, né? Sim. Amigos, muito obrigado pela presença aqui no TVL Esporte. Boa sorte ao Metropolitano nessa caminhada da Série B, rumo à Série A, de volta à primeira divisão. Boa sorte à garotada aí na base também nas competições em que estará em campo aí na disputa de título e na sua atividade de promover jovens valores para a equipe principal. Opa, vou deixar espaço aqui para agradecer o torcedor do Metropolitano que vem acompanhando tanto a base nos jogos e fazer o convite de estar junto agora nesse jogo decisivo da categoria de base e também estar junto com o nosso grupo na Série B do profissional. Obrigado, Minosso. Obrigado, Isaac, pessoal da TVL, né? Eu vou aqui agradecer as pessoas que estão acreditando no projeto Metropolitano, né? Patrocinadores, torcedores, sócios que estão chegando, acreditando no nosso trabalho e acho que assim, juntos, nós, imprensa, empresariado, vamos fazer uma coisa que Blumenau precisa em região, que é um futebol forte e dando alegria para todo mundo. Saulo Reitz, Isaac Pereira, os nossos convidados hoje no TVL Esportes. A todos que nos fizeram companhia, muito obrigado. Eu te convido para que você continue aqui conosco na TVL. Até a próxima.